Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra de Jesus, eu venho falar da palavra de Jesus Cristo, e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. E eu venho lembrar os irmãos o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Lá diz que Deus são 7 espíritos. O Espírito Santo são 7 espíritos. E o 7º espírito é a palavra de Deus. E olha o que Jesus diz aqui, ó. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 27. Está escrito assim, ó. E disse-lhes, Jesus falando, ó, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do homem até do sábado é Senhor. Ou seja, o dia de sábado só existia por causa de Cristo, porque Cristo ele é o 7º Espírito de Deus. A gente tem que lembrar que Jesus ele é a palavra de Deus, o 7º Espírito de Deus é a palavra de Deus. Os 7 Espíritos de Deus é a palavra de Deus. Então, os 6 Espíritos de Deus falava e isto era os 7 Espíritos de Deus. Só que ele não se materializava. Aí, quando o homem pecou, foi necessário que materializasse a palavra de Deus. Aí Deus, que eram 6 Espíritos, ele extraiu dos 6 Espíritos a sua palavra e assim Cristo materializou o 7º Espírito de Deus, entendeu? Porque Jesus já existia, porque ele era a palavra de Deus, ele estava em Deus, só que ele não materializava, ele era a palavra. Quando houve o pecado, houve necessidade de materializar a sua palavra. Aí Deus extraiu dos seus 6 Espíritos a palavra que é Cristo e materializou ele. Aí surgiu o 7º Espírito de Deus, que é o sábado, que é Jesus, o 7º Espírito de Deus. Entendeu? E a doutrina dos 7 Espíritos são os outros 9 mandamentos. Jesus, ele é os 10 mandamentos. A doutrina do sábado, do 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus. E a doutrina dos 7 Espíritos são os outros 9 mandamentos. Por isso que quando você junta os 7 Espíritos com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. Então, quem aceitar Jesus Cristo, o que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é aceitar obedecer os mandamentos. Quem aceitar Jesus, de verdade, ele vai aceitar obedecer os mandamentos. Quais mandamentos? Os 10 mandamentos. E ele vai lutar com todas as suas forças para andar dentro dos mandamentos. Aí sim você é cristão. Se você estiver lutando com toda a sua força para permanecer nos mandamentos e por fraqueza você cair e você se arrepender de coração, pedir perdão, aí entra a lei da graça. A lei da graça é isso. Você está esforçando para alcançar, mas você caiu por fraqueza. Aí você pede perdão. Deus, por amor à tua vida, à tua alma, ele perdoa os seus pecados, você volta a obedecer os mandamentos e é salvo. É assim que funciona, entendeu? Então Jesus, é por isso que Deus fala que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Ali está dizendo que ele descansou em Cristo. Deus descansou em Cristo. Deus descansou na sua palavra. Deus descansou nos seus mandamentos. Deus fez o homem e deu os seus mandamentos. E descansou nos seus mandamentos. Agora ele falou, quem escolher me obedecer, quer dizer que escolheu viver comigo. Quem não escolher me obedecer, quer dizer que escolheu viver fora de mim e será lançado fora. É assim que funciona. Olha o que diz aqui, ó, a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 11, ó. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, quem não tem Jesus, quem não tem os mandamentos em obediência, não